apertado. Começou já, né? Já tá lá? Já tá um aí? Já. Deixa eu ver se aparece pra mim. Já tá. Eu tô vendo vocês e já entrei. Hey! Olá, pessoal! Sejam bem-vindos a mais uma live! Fala pessoal, tudo bem? Boa noite! Bem-vindos ao Empório do Curi e o Wine Chapters. Hoje vamos falar sobre harmonização, churrasco com vinho. Hoje vai ser muito legal, pessoal. Hoje vai ser um dia de explorar o mundo do churrasco. Esse foi um dos pedidos que a gente teve aqui nas nossas caixinhas de perguntas. E como é que fica essa harmonização de churrasco com vinho? A gente vai fazer ao vivo para vocês, a gente vai explorar aqui ao vivo. O Fábio vai falar um pouco dos cortes de carne, né? Isso. Vamos falar da entrada. Então vamos começar com uma linguiça tradicional, toscana, um queijinho defumado também na brasa. E depois vamos seguir para os cortes de carnes. É uma fraldinha red, uma picanha, rainha do churrasco, né? Com mais suculência. E como será que cada tipo de carne ou cada entrada combina, né? Como harmoniza com vinho e que tipo de vinho, que tipo de uva. Para isso nós contamos também com a presença do nosso grande amigo e sommelier, Denis Trombino. Já entrou? Vem pra cá, Denis Trombino! E ele está aqui ao vivo hoje, pessoal! Grande Denis! Tudo bom? Vamos lá! Bem. Fica à Gente, vontade, vamos tem começar casa. aquele churrasco. A gente vai fazer uma coisa bastante informal. Vocês mandem perguntas aqui. A gente tá na sala da nossa casa, na churrasqueira, na varanda, na churrasqueira da nossa casa, para fazer mesmo um bate-papo. Vem um pouquinho mais para cá, né? Para fazer um bate-papo bastante informal, para a gente poder tirar dúvidas sobre o universo do churrasco, junto com a complexidade do mundo dos vinhos. É isso aí. E quebrar alguns paradigmas, né? A gente, o brasileiro, mora num país tropical, está acostumado a tomar uma cerveja gelada com churrasco, que é muito bom também. Eu adoro uma cervejinha, sempre falo isso, adoro uma cerveja, churrasco com cerveja super combina, com caipirinha. Mas por que não vinho também, né? Vamos ver por que o vinho também pode ser uma ótima pedida aí pra gente combinar e harmonizar com o churrasco. A gente vai falar um pouco sobre isso, vai ser bem legal. Pessoal, antes de começar, eu gosto de frisar aqui, deixar, é bastante importante que vocês peguem esse aviãozinho que tá aqui e direcione para 10 pessoas, para que as pessoas possam participar dessa live, tirar suas dúvidas. Essa live ela vai ficar gravada, eu sei que é de interesse de muita gente. Boa noite, pessoal, quem tá dando boa noite aí, boa noite. É interesse de muita gente esse assunto, né? Eu sei que às vezes nesse momento que está acontecendo a live aqui ao vivo, muita gente está jantando com a família ou está recebendo os amigos em casa, não tem problema. A live vai ficar gravada, depois você pode tirar suas dúvidas, porque ela vai ficar lá no nosso feed, né? E o Denis também vai poder compartilhar essas informações com vocês, tá bom? Então assim, a gente já tá com a mesa aqui preparada, a gente já tem algumas coisas aqui para servir, né? Já. Nosso sommelier vai falar. Vamos começar tomando vinho, né? Por que não? Vamos falar de vinho. Então vamos falar de vinho. Essa semana até eu fiz um vídeo falando desse vinho, que a gente vai apresentar o primeiro, que é o Borsal. É um vinho excelente da Espanha. Eu até comentei no vídeo, por coincidência até, que ele é um vinho que é super bem com churrasco também. É um vinho rosé. Vamos pegar ele, deixa eu pegar um paninho aqui pra secar, porque ele tá num balde de gelo. É esse vinho aqui. Um vinho de uma região bem bacana, pouco conhecido no Brasil, mas é excelente a região. Vamos abrir o vinho. Porque é um vinho screw cap, né? Então muita gente acaba tentando abrir por aqui, roda junto. É sempre mais legal você segurar por baixo da garrafa na hora de rodar. Essas dicas são importantes. Como abrir uma garrafa de vinho. A facilidade de você abrir, quando você segura por baixo. Esse é o vinho o quê? É um vinho espanhol, Denis? É um vinho espanhol da região de Campo de Borja. 100% garnacha. A gente estava até conversando que eu suspeito que ele seja um vinho rosé de sangria, né? O que é rosé de sangria? Na live de vinhos rosés a gente comentou um pouco, né? É aquele vinho... Esse é seu, tá? É aquele vinho que a vinícola normalmente pega as melhores uvas para fazer o vinho top da casa. Ele quer dar uma certa robustez no vinho, deixar o vinho um pouquinho mais encorpado. O que ele faz? Ele faz uma sangria no mosto do vinho e tira um pouco da água ali do mosto, do suco do vinho, para deixar o vinho que está no tonel ali, seja na barrica ou seja no tanque de inox, um pouquinho mais encorpado. E o que ele faz com essa sangria que ele fez? Ele vinifica e faz um vinho rosé. Então tendem a ser vinhos um pouquinho superiores aos demais, porque são feitos das uvas
das melhores uvas do vinhedo. Tendem a ser, mas você nunca vai saber porque normalmente não vem escrito se ele é um rosé de sangria ou não. Da onde eu tirei essa conclusão? Né? Porque eu acredito que seja, né? Ele é um vinho que no nariz ele traz alguns toques que me remetem muito a vinho tinto. Óbvio, ele é feito de uma uva tinta, mas um vinho que traz toques defumados, ele traz uma pontinha de especiaria na boca. Ele é um vinho um pouquinho diferente de outros vinhos que a gente estava fazendo. Inclusive no mês de outubro, nós viemos fazendo uma série de vídeos sobre vinhos rosés, né? Então a gente pegou muitos vinhos rosés leves, de corpo médio. Esse aqui estava no médio mais, estava com uma acidez boa. Ele tinha alguns aromas bem interessantes. Então eu suspeito que seja um vinho de rosé de sangria. Posso estar enganado, foi o meu palpite. Borsal, vinhaço. E o que eu comentei? Ele pode ser um vinho que vai muito bem na entrada, seja uma linguicinha. O que vai primeiro no churrasco, né? A gente pega uma linguicinha, a gente pega um queijinho, a gente pega um pãozinho de alho. Legal. Às vezes um franguinho. Então esse cara vai muito bem com a linguicinha, com todos esses... Mas aí eu posso colocar, por exemplo, uma linguiça picante com esse vinho? Eu não arriscaria, porque a gente também já fez alguns comentários para evitar teor alcoólico alto com a picância. Porque o teor alcoólico alto, ele faz, e a picância, na verdade, ele faz com que aquela sensação tátil de picância aumente na tua boca. Legal. O álcool alto ali no vinho, ele faz. Então esse vinho é um vinho que tem 13,5, se eu não me engano, 13,5 de teor alcoólico. Então sempre que você tiver com uma comida picante, a gente fez também sobre o Quinta de Bons Ventos, que era um vinho que estava com 9,5 ou 9 de teor alcoólico, um rosé também. Eu até indiquei para comidas asiáticas, comidas mexicanas que tenham uma certa picância, porque ele tinha um teor alcoólico baixo, ele era um vinho bem frutado e harmonizaria muito bem com comidas picantes. Então, para comida picante, com uma linguicinha picante já nem tanto. Legal, legal. Já nem tanto. O que a gente vai servir aqui então, Fá, hoje? Então, para esse vinho. Para entrada, nós fizemos aqui uma linguiça tradicional, né, que o brasileiro gosta de fazer. Então, uma linguiça toscana, né, na brasa, e um queijinho mussarela defumado. Então, uma entrada bem característica. Também pode ir um pãozinho de alho, né, para abrir um bom churrasco. E que cai muito bem aí com vinho rosé, como o Denis estava falando, né? É isso aí. A gente tem algumas opções de rosé. Antes de começar a live, a gente estava batendo um papo até falando sobre esse vinho aqui. A gente tomou esse vinho aqui, Ex-Ribe, não sei se é exatamente assim que se pronuncia, é um vinho francês, de uma região que fica muito próxima à Provence. Esqueci o nome dela, Côte d'Étal, se eu não me engano. Côte d'Étal, próximo dos Côtes de Provence. E ele é um vinho que é um blend com várias uvas, só que ele é um vinho um pouco mais leve já. Então, não vi o teor alcoólico dele, deixa eu ver. Acho que é 12,5. 12,5, tem um teor alcoólico alto. Mas ele na boca, ele dá um vinho com um corpo muito alto, né? De um volume de boca. Para vinhos rosés, né? Mas ele tem uma acidez boa e ele combinaria também super bem ali. Ele ia muito bem com a linguicinha e com o queijinho provolone. É uma ótima opção também. Entre vinhos rosés, a gente pode falar também do Garzon. Pinot Noir de corte 2020. Uma vinícola que já foi eleita a melhor vinícola da América do Sul, né? A Garzon dispensa comentários e faz excelentes vinhos. A Pinot Noir é uma das principais uvas para fazer espumantes também, né? Vinhos na região de Champagne, né? Faz excelentes vinhos rosés e é uma outra opção muito boa para a gente fazer uma entradinha ali. Até seguraria fácil. Qualquer um desses três que eu mencionei agora, tanto o Borsal como o Ex-Ribe quanto o Garzon, eles segurariam muito bem também um franguinho. Se você quiser colocar um franguinho temperado ali na churrasqueira, porque quando a gente fala de churrasco, a primeira coisa que vem na nossa cabeça também é linguicinha, é picanha, é carne, é ancho. O que mais, Fabinho? Você que é o cara do churrasco. Mas tem muita gente que pergunta também, ainda mais aqui em Santos, né, no litoral, e tá chegando o verão. Muitos amigos perguntam também de churrasco de peixe, né? Dá para fazer um peixinho na brasa, frutos do mar, um camarãozinho. E que vinho combina ou que tipo de bebida harmoniza melhor com esse tipo de churrasco? Eu adoro frutos do mar e peixe na churrasqueira, pra falar a verdade. Gosto de uma carne, gosto de uma uma Meca Santista aqui, né, Débora? Meca, excelente. Meca é excelente, né? A gente tá aplicando o mar, né? A gente tá transmitindo de Santos hoje, né? Aqui no supermercado do peixe e realmente... Gu, vai pegando o que o pessoal tá comentando aí pra ver se tem pergunta. Boa. Estamos dando um assistente de produção. Produção, as perguntas aqui, produção. Já tem gente até na portaria interfonando aqui que quer subir, porque aqui o churrasco já tá
Tá atravessando a fronteira. Quem sabe faz ao vivo, hein? Gente, vamos fazer um brinde aqui antes, né? Ó, gente, é um brinde a vocês que estão nos assistindo, né? Participando desse churrasco aqui em casa, com a harmonização de churrasco e vinho, né? Com super top aqui. Vou pegar um queijinho. Bom, Então, peixe, eu na verdade, até na minha casa eu tenho uma churrasqueirinha portátil um pouquinho mais humilde, que tá bem legal de passagem. Eu faço muito peixe, né? Eu gosto de fazer salmão, gosto de fazer meca, já fiz até sardinha. O problema da sardinha é que ela deixa com um cheiro muito forte na casa inteira. Mas uma sardinhada também é uma sensacional, bem de português, né? E vinho verde vai muito bem com uma sardinhada. Se a gente for pensar no salmão ou no atum, pra mim é imbatível um Riesling. Adoro o Riesling com salmão, com atum. Combina muito bem com salmão, principalmente salmãozinho defumado com uma Riesling, vai muito bem. Mas a gente pode pensar também ainda na meca, a gente pode ir para um Sauvignon Blanc. A meca também, apesar dela ter uma gordura, a Sauvignon Blanc também é uma uva que segura a onda. Chardonnay, que é a rainha das uvas brancas. segura a onda, você diz por conta do que faz esse segurar a onda dessa gordura do peixe? Pegar um Sauvignon Blanc. Acidez. 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 Então vamos na acidez, né? Quando a gente vai falar de... E um vinho branco é um vinho que tem bastante acidez, né? a gente pode buscar acidez no vinho branco ali, quando a gente vai pensar num peixe mais gorduroso, por exemplo. A própria Riesling também é uma excelente uva e rende excelentes vinhos para segurar tanto o atum. Sauvignon Blanc, mostra pra galera. Sauvignon Blanc. Esse é um garzon. Que o garzon, não, Garzon. o molinho de goiabada. Isso, boa. Muito obrigada. Mas é isso, a mequinha também, ótimo, com vinho verde também, a meca também vai bem por conta da acidez alta do vinho verde. A gente sabe que os vinhos verdes tendem a ter a acidez alta também, né? Gente, quero saber se vocês estão gostando, dá um joinha, vocês podem mandar as perguntas aqui. Joinha pra quem estiver gostando, o áudio tá bom. E vai mandando as perguntas aqui. O que vocês querem saber sobre a harmonização de carne? Às vezes tem uma parte específica do corte que vocês queiram saber, que normalmente vocês estão mais acostumados a fazer. Manda essa pergunta pro Denis. Pô, eu gosto mais de comer fraldinha. Fraldinha harmoniza com o quê? Fraldinha com molho pra brasa. Ó, olha aí. Então vamos falar de fraldinha. Fraldinha tá na brasa. Então vamos falar de fraldinha. Vamos lá na fraldinha então. Bora lá. O que combina então com fraldinha? O que eu sirvo com a fraldinha? Pra fraldinha eu ia pro lado um pouco do Merlot. Ele não é um vinho tão tânico, é um vinho que rende normalmente, né? Quando a gente fala, a gente cita exemplos, eu tô falando de uma forma geral. Claro que cada produtor vai fazer o seu vinho de uma forma, ele vai ser barricado, não vai ser barricado, vai estagiar por 6, 12, 24, cada produtor vai fazer de um jeito o seu vinho. Então, de uma forma geral, a Merlot não tende a ser tão tânica quanto a Cabernet Sauvignon, quanto a Malbec, quanto a Tauná. Rende vinhos frutados, então não preciso de tanto corpo para a fraldinha. Ela não é tão gordurosa quanto a picanha, correto? Eu tô falando besteira? É isso mesmo. A picanha é uma carne que tem mais suculência, né? Agora tem uma pergunta também que o pessoal faz muito, né? Por que não... Aqui o brasileiro está mais acostumado a cerveja, né? Principalmente cerveja gelada, trincando. E por que o vinho agora, né? Harmonizar um churrasco com vinho e não com a cerveja gelada, né? É muito legal. É uma pergunta que o pessoal tem feito bastante, assim, até nos comentários no Instagram. O que a gente sente é que a cerveja gelada aqui, principalmente a industrializada, né? Não a cerveja artesanal, mas aquela industrializada que todo mundo está acostumado. Ela fecha um pouco, ela neutraliza as papilas gustativas, né? Isso aí, perfeito. Então ela neutraliza o sabor do que vem em seguida. Então, na hora que você toma uma bebida muito gelada, em seguida vem uma carne, principalmente uma carne de qualidade, você neutraliza aquele sabor, aquilo que está sendo preparado para servir, para você experimentar, você não tem a potencialidade máxima daquele prato, né? É diferente do vinho, que quando servido numa temperatura certa, ele abre as papilas gustativas. E você sente o sabor daquela carne com toda a suculência que tem. Então, uma harmonização mais equilibrada, né? Não que não possa ser feito com cerveja, pode ser feito com cerveja. Eu também adoro cerveja, né? Principalmente artesanal. Tem cervejas que harmonizam muito bem. Mas o vinho tem uma característica muito especial de harmonização, né? Principalmente em relação aos taninos, né, Denis? Exato, tanino e acidez, né? A cerveja não vai ter tanino, obviamente. O tanino causa a sensação de astringência e ajuda a limpar a gordura da boca. A acidez te ajuda com o sal a limpar esse sal da língua. O que o Fábio falou, ele tem toda a razão. Quando a gente toma uma cerveja muito gelada, que é nosso costume aqui, como a gente mencionou, a gente está em Santos. A auge do verão aqui, assim como no Rio de Janeiro, aqui até um pouco menos que no Rio de Janeiro, ou se a gente for subir um pouco mais para o norte, nordeste, você vai ter temperatura de 38, 40 graus. Final de semana você quer tomar aquela cerveja trincando para dar uma refrescada no corpo, né?
Óbvio. Só que o que você faz quando você tá jogando uma bolinha e você machuca, toma uma pancada? Quando você tá jogando, praticando algum esporte, você toma uma pancada. Você bota gelo. Por que o gelo? O gelo adormece a musculatura. Ele vai fazer a mesma coisa com a tua papila gustativa. Ele vai adormecer a tua papila gustativa. Boa. E se você tá fazendo um churrasco de uma carne boa, uma carne nobre, cara, você vai comer aquela carne por comer. Ela vai pro teu estômago, você não vai nem sentir o sabor da carne. O vinho é igual, por isso que a gente fala que o vinho ele tem que ser servido nas temperaturas ideais. Você pode botar o vinho trincando também com uma cerveja, você só não vai sentir os aromas do vinho, nem os sabores que o vinho tem para te proporcionar, né? Porque o vinho ele abre um leque enorme de aromas e sabores. Então você servir ele muito gelado, ele vai ter essa mesma função, ele vai adormecer a tua papila gustativa e você vai tomar uma bebida refrescante. Simplesmente para o teu corpo estar ingerindo uma bebida refrescante, você tentar abaixar um pouquinho a temperatura do teu corpo. Pode, mas se você, dependendo do que você está comendo, a harmonização não vai ser ideal, não vai ser legal. A cerveja trincando é a mesma coisa. Você pode tomar cerveja trincando, é gostosa, se refresca o corpo, te passa uma sensação legal no corpo. Porque você está com calor e está ingerindo uma bebida muito gelada, né? Mas adormeceu a tua boca e a tua língua e o que você está comendo vai passar batido os sabores, né? Então, assim, quanto mais gordura, né, ou mais suculência tem a comida, a carne, principalmente tem gente que tem dúvida, às vezes, em carne com molho, né? Ah, eu quero comer uma carne com molho madeira, ou um filé parmegiana, não necessariamente um churrasco. E aí você harmoniza com que tipo de uva, ou que tipo de vinho para esse tipo de carne, né? Na verdade, principalmente um molho, né? Na verdade, esse é um ponto interessante que o Fábio está falando, porque o pessoal pergunta muito aqui, teve uma pergunta aqui agora sobre a questão da costela bovina. Show. Que tipo de uva que a gente harmoniza. Legal. Esse tipo de pergunta é importante, porque a gente tem que analisar uma série de fatores, né? A gente estava conversando um pouquinho antes da gente começar a iniciar a live. Porque não é só, às vezes, o pedaço, né, da carne que a gente vai servir, mas é como ele foi feito, né? Qual tipo de tempero que o churrasqueiro utilizou para aquela carne. Então, essa questão que o molho, que o Fábio falou, é importante. Porque, às vezes, a carne ela foi feita com muita pimenta. Às vezes, a carne ela é servida com molho de queijo. Ela é servida com pesto. Pesto, adoro pesto. Né? Mas isso tudo muda. Sem dúvida, né? Que nem o Fábio falou, molho madeira, né? O que é o molho madeira, na verdade? Ele é basicamente, se eu não estou enganado, que eu não sou um chefe de cozinha, mas ele é feito à base de vinho madeira. Por isso que é o molho madeira, né? Então ele é feito à base de vinho. É uma carne com molho à base de vinho. A costela, show de bola. Uma das ideias que eu falo quando a gente vai pensar em harmonização, uma dica para você reduzir o erro, né? Porque além de ser uma sensação que vai variar de pessoa para pessoa, afinal de contas é paladar, no final das contas é paladar, o que a gente faz é tentar chegar o mais próximo possível, tentando manter a harmonização, essa palavra, o equilíbrio entre o que você está comendo e o que você está bebendo, para que um não sobressaia o outro. A gente estava até comentando agora há pouco aqui sobre barolo, a gente falou um pouco antes da live. Pô, o barolo, dependendo do que você vai comer, ele vai engolir a tua comida. Você não vai sentir o que você está comendo, o barolo vai se sobressair, ele vai ser o astro-rei e, na minha opinião, é assim que ele tem que ser tratado. Na maioria dos barolos, ele tem que ser o astro-rei. Você pode até comer uma carne legal, mas você precisa de estrutura. Você precisa de um prato que tenha estrutura, de um prato que tenha corpo, para pensar num Brunello de Montalcino. Brunello de Montalcino, a gente falou um pouco, carne de caça, vai bem com Brunello de Montalcino. A gente pode pensar, para quem está pensando, falar, eu gosto de vinho italiano, carregado, forte. Carne de caça, o taná vai muito bem com a carne de caça, porque só que são vinhos que não agradam a todos, né? Então a gente tem que pensar em vinhos, a ideia da live é a gente pensar, o que o pessoal faz no churrascão no dia a dia? Costela, boa pergunta, ótima pergunta. Que tipo de uva que tem mais gordura, né? Costela é uma carne mais suculenta, né? Mais gordurosa. Eu rodei até e não falei até o que eu ia falar. Uma das dicas pensa na região. Onde é muito tradicional a costela? Hoje, pra nós, na cabeça, Molinho Barbecue, né? Novo Mundo. Legal. Austrália, né? Bacana, costela, Outback, não à toa, um restaurante pra ser australiano, né? Tanto que é cheio dos nomes australianos, Aussie, Bloke, enfim, pra ser australiano. Então o que a gente pensa? Num cirrazão. Por quê? O cara que produz aquele vinho, ele está pensando naquela culinária local. Ele, assim, quando nasceu aquele vinho, ele está pensando na culinária local dele, ele está pensando em harmonizar com os pratos que ele está comendo no dia a dia. Então uma dica para a gente não errar, para diminuir o erro, é a gente pensar sempre na paridade da região, que vinho que é produzido naquela região. Legal. Então o Syrah, não só por causa disso, mas porque a costela tende, se a costela for bem feita,
a ser uma manteiga, como a gente fala, que desfaz na boca, derrete na boca. O Syrah ele traz um toque de especiaria, ele tem um corpo médio, médio menos, e traz um toque de especiaria, então ele vai fazer uma harmonização perfeita com aquela costelinha, seja até com molho barbecue. A gente está pensando em novo mundo. Eu podia falar de um Syrah do Rhône também, né? Que é onde ela talvez atinja a sua maior expressão, ali para os lados do Rhône. Mas a gente vê muito novo mundo hoje em dia, então um Syrah tanto californiano como um Syrah australiano seriam ótimas pedidas. Bruno, a gente já está esperando o seu pedido de Syrah. Enquanto isso, também eu acho que é legal o Fábio falar como que a gente também está fazendo as nossas carnes hoje aqui, como tem sido feito. A gente está falando bastante de vinho, mas a live também incorpora essa questão da carne, né? Como que a gente está nessa live hoje preparando as nossas carnes para vocês, né? Como que a gente está fazendo? Aqui, diferente do que a gente comentou sobre molhos especiais, às vezes você quer fazer carne com chimichurri, ou fazer carne com uma pimenta específica. Nós procuramos aqui, o que eu estou fazendo hoje é sentir o sabor de uma carne de qualidade. Então, por exemplo, a picanha, ela já foi selada, né, para reter os líquidos dentro da carne. Então ela continua cozinhando por dentro, né, os líquidos ainda estão em movimento por dentro na picanha, mas ela está selada, não está saindo, não está soltando, não furei a picanha. Selei a peça inteira. Quando você diz selar, você passa de um lado, como é que foi? Explica pra galera, pro povo. Para selar a carne, eu coloco na parrilha aqui, né, na churrasqueira, com fogo forte, brasa forte, né, não fogo labareda, mas a brasa forte. Coloca a picanha de um lado, coloca a gordura do outro lado, sela bem ela, né, deixa ela bem dourada. E depois ela descansa, para esses líquidos voltarem para dentro da carne e acalmar, para na hora que for cortar o filé, né, da picanha, o pedaço que vai no prato, e na hora que cortar não perder o líquido, né, não desmanchar na tábua, ficar a tábua cheia de sangue, né, que nem o pessoal comenta, ou perder a suculência, porque isso é suculência da carne. Então ela é selada, ela descansa e depois é feito o corte correto para voltar para a parrilha, para voltar para a brasa. E aí sim é servido no ponto do cliente, não, ponto menos, mal passada, bem passada, no ponto, ou bem passado que perde um pouco da suculência, né? A carne bem passada tem gente que gosta, mas perde um pouco da suculência, né? Então é dessa forma que a gente busca sentir. E o sal, eu também costumo colocar um sal depois, não uso sal grosso, porque sal grosso numa carne... Isso é importante. Numa carne que nem a picanha, que é uma carne suculenta e uma carne rápida, né? Na hora de grelhar, o sal grosso, ele pode, depois na hora de mastigar, você comer aquele pedaço de pedrinha ainda do sal, né? Porque não dá tempo dele desmanchar, dele dissolver na grelha. Se é uma carne mais elaborada, ou que demora mais, né, o tempo de cocção, como a costela bovina, aí tudo bem, usa o sal grosso, porque ela vai ficar horas ali na brasa. Mas uma picanha não, uma picanha usa um sal granulometria fina ou fina para média, e um pouquinho de pimenta do reino depois, que a pimenta do reino também ajuda a abrir, né, as papilas gustativas. E que prepara, né, o paladar para receber aquele sabor de uma carne de qualidade. Hoje a gente vai servir aqui uma picanha Angus, uma picanha bem gostosa, né? E estão todos convidados, né? Olha que legal que o Fábio falou. Então, me corrija se eu estiver errado, quanto mais passado o ponto, menor a suculência, né? Correto? É isso aí. Legal, então isso vai variar de acordo com o vinho que você vai tomar também. Quanto mais suculência você tem na sua carne, então se você é uma pessoa que gosta de uma carne bem passada, o seu vinho pode ser diferente da pessoa que gosta de uma carne mal passada. Porque a carne da pessoa que gosta de uma carne mal passada ali, ponto menos, ponto mais, ou bem passada, vai ter uma variação de suculência muito grande. E a que tem mais suculência, ou seja, a que não está tão bem passada, está menos passada, está mal passada, ela vai precisar de mais tanino e mais acidez para segurar essa suculência, esse monte de gordura que vem na sua boca. O tanino ele faz justamente isso. Ele limpa ele ajuda a limpar a gordura e a acidez também, o sal também. Esse sal que ele falou que às vezes não derrete, você molha no salzinho, você precisa de acidez para isso. Então a gente tem que procurar vinhos com acidez elevada e vinhos com bastante tanino, no caso, quanto mais suculenta a carne for, né? Se for menos suculenta, né, uma carne mais pro bem passado, você pode fugir um pouquinho desses vinhos.
não precisa de tanta estrutura. Você vai comer uma picanha bem passada, por mais que a picanha tenha aquela capa de gordura, você já perdeu um pouquinho de suculência. Então você pode diminuir um pouco a estrutura do teu vinho. Ele vai aguentar também e você vai conseguir fazer uma boa harmonização para sentir tão bem o vinho quanto a carne, o sabor da carne. E não tem assim o certo ou errado, na verdade. Sal antes ou sal depois, ou bem passado, mal passado. O gostoso mesmo, pessoal, é fazer o churrasco. Então aproveita o churrasco. Vinho bom também é o vinho na taça. Aproveita essa harmonização, conhecendo um pouquinho mais. Eu estou acostumado só com cerveja e churrasco. Testa um dia. Faz um churrasco, pega um bom vinho, aí um Malbec, uma uva Taná, um Cabernet Sauvignon, né? Hoje nós vamos testar aqui, provavelmente, um Malbec, um Cabernet Sauvignon. Nós fizemos já um vídeo sobre o Taná, né, da Bodega Garzon. E hoje deve ir aí, né, Denis? Ou um Cabernet ou um Malbec, né? Isso. Então, para harmonizar Mas, bem... antes da gente entrar nos vinhos tintos, pessoal, assim, vocês estão... a complexidade dessa live, desse assunto, assim, a gente nem sabia que o sal tinha menos mais também. Ele falou a mesma coisa que o Denis falou do vinho, assim, uma acidez média menos. Aí o Fábio falou do sal menos mais também. Eu falei, meu Deus. Se tiver difícil, a gente tiver complicado, avisa e pergunta, cara. Tem dúvida, pergunta aí que a gente vai tentar responder. Isso, a gente viu que tem bastante gente querendo estar aqui, né? Querendo tocar a campanha e subir aqui, mas também tem algumas perguntas. Mas antes disso, pega aquele aviãozinho, manda pra galera que essa live tá bastante... Tem muito assunto importante, tá rica de informações, tanto de churrasco, de carne, quanto de vinho. Antes da gente entrar no mundo do vinho tinto, né, que é onde a maioria se encaixa, no vinho tinto, pega esse aviãozinho, compartilha. Essa live vai ficar gravada também depois, reassiste, volta lá, pega as informações que você perdeu e deixa a sua pergunta aqui que a gente vai tirando à medida do que a gente for aqui enxergando. Teve uma pergunta aqui bem legal, Denis, que é sobre a temperatura dos vinhos. Perfeito. Né? Como que a gente serve, e aí fala um pouquinho sobre... Eu vou fazer só um parênteses antes. Gente, esse vinho Borsal, hoje aliás é o último dia do Outubro Rosé aqui do Empório do Cury, dá tempo de você fazer seu pedido, garantir esse vinho aqui, se eu não me engano, assim, então as últimas garrafas só tem aqui em Santos. São Paulo não tem mais, só pra você ter uma ideia, São Paulo esgotou esse vinho, tá? Então só aqui em Santos, a galera de Santos, alô, galera de Santos! Ainda tem, então corre, garante ainda o seu rosé com 15% de desconto. E aliás, tem novidade também no Empório do Cury francês, tá? Rosé francês. Então garante seus 15% de desconto. Pede lá pra Neirina reservar, né? E garantir o desconto. E vamos lá falar sobre as temperaturas do vinho. É legal, a gente vê muito na internet, roda bastante um gráficozinho que fala o tipo de uva e a temperatura, né? Acho que é normal da gente ver isso. Na verdade, o que vai variar na temperatura do vinho é o corpo do vinho, né? Então, quando jogam aquele gráfico lá, é baseado na uva. E a gente sabe que a uva X, a Y e a Z, ela tendem a render vinhos com menos corpo, com corpo médio, médio menos, médio mais, vinho encorpado. Então, a temperatura ela vai variar de acordo com o corpo do vinho. Eu sempre brinco, o que é o corpo do vinho, né? É o volume de boca. Quando você bota aquele vinho na sua boca... Eu já falei várias vezes esse exemplo que eu acho que pra mim é o melhor. Quando você compara um copo de água, quando você coloca um copo de água e dá um gole, e quando você toma um suco de manga, ou um suco de laranja que não foi coado. Quer ver um outro exemplo legal? Você sente o peso, É o leite integral e o leite desnatado. Perfeito. Você vê diferença no copo quando você coloca lá o leite desnatado e você coloca um leite integral. Você vê não é a cor, é a consistência do leite, né? Assim, você vê que às vezes fica aquela transparente aquele leite desnatado. É um outro exemplo legal. Desculpa te falar. Imagina, a cor, ela tende a ser um indicativo pro vinho, né? Vamos falar de vinho, ela tende a ser um indicativo pro corpo do vinho, mas não necessariamente. Então a gente às vezes confunde volume de boca com potência de vinho, né? Às vezes o vinho ele vem com bastante acidez, ele vem com bastante estrutura na boca. Mas quando você pega o vinho, ele é um vinho ralo no sentido de corpo, né? Ele não tem muito corpo, você não tem tanta estrutura aquele vinho. Então daí você sente ele na boca, você sente um pouquinho mais leve, você sente ele menos leve. Então essa é a diferença quando você vai pensar na temperatura do vinho. Então vinhos brancos, eles tendem a ser servidos mais gelados, né, do que os tintos, por quê? A própria coloração da tinta, onde estão os antocianos, a tinta a tinta da uva tinta, né?
A tinta da uva tinta é boa. Onde está a cor da uva tinta, que são nos antocianos ali, junto que vem junto com os taninos, faz com que eles tenham mais corpo. Os vinhos tintos acabam tendo mais corpo justamente por causa disso. A Pinot Noir, ela é uma uva de casca fininha, então ela tende a render vinhos com menos corpo, tende a, tá? Não vou cravar que todos, afinal de contas alguns dos vinhos mais caros do mundo são de Pinot Noir. Isso não quer dizer que o vinho não é bom, ele ser mais leve. Maravilhoso. Como eu falei, alguns dos melhores vinhos do mundo são de uva Pinot Noir. Bem estruturados, bem encorpados e feitos lá na Borgonha. Aliás, a gente tô vendo que tem cliente aqui que só compra Pinot Noir, que são clientes fiéis pra caramba nosso aqui, que a gente traz muito Pinot Noir para desses clientes. Adoro Pinot Noir e rende excelência. Alô, Dirceu, você tá aí? Como eu disse, alguns dos melhores vinhos do mundo são de Pinot Noir. Então é isso. Normalmente toda garrafa, é muito difícil a gente ver uma garrafa que não tenha uma indicação de temperatura de serviço atrás, no contrarótulo. Por exemplo, peguei esse borsal aqui, eu não lembro se tem, tá? Mas eu vou olhar porque normalmente vem. Só falta esse não ter, né? Só pra calar minha boca. Temperatura? Temperatura de serviço. Tá aí, só porque eu falei esse não vem. Ou pelo menos eu não vi. Normalmente eles tendem a ter e é muito raro que não tenha, e esse é um caso. Mas enfim, como é que eu vou servir esse vinho? E como eu mencionei, ele é um vinho que tem um pouco mais de corpo de outros, por exemplo, que eu provei durante esse mês de outubro. Então eu sei que para um rosé, a gente vai variar da temperatura de 6 a 9 graus talvez. Então esse eu serviria a uns 8, 9 graus. Seria uma ótima temperatura de serviço para esse vinho, porque ele é um vinho que tem um pouquinho mais de corpo. Se a gente for pensar em vinho branco, a gente vai pensar ali de 7 a 11 graus, também variando com o corpo do vinho. Se a gente for pensar em tinto, a gente vai variar de 14 a 16, 17 graus, variando de acordo com o vinho. Então se eu estou falando que a Pinot Noir é uma uva que tende a ter vinhos mais leves e a Taná tende a ter vinhos mais pesados, a Pinot Noir eu vou servir um pouquinho mais gelado e o Taná um pouquinho menos gelado, um pouquinho mais E já que seco. a gente está falando de Pinot Noir, vamos pegar esse gancho aí do Pinot Noir, que é uma uva que, principalmente o pessoal que está começando a tomar vinho, começa muito pro Pinot Noir. Verdade. Né? Eu fui uma dessas pessoas, quando eu comecei lá atrás a tomar vinho, eu comecei muito com Pinot Noir. Meu marido até me enchia o saco, todo restaurante que a gente ia, eu falava pro maître, pro garçom, me dá um vinho de menina, um vinho Pinot Noir. Olha, eu rotulei, eu criei essa crença. Mas não é verdade, lógico, isso foi uma criação minha, né, que diga-se de passagem. Mas vamos falar de Pinot Noir e churrasco. Com o que a gente serviria o Pinot Noir, então, né? O Pinot Noir, ele não é um vinho, assim, de uma forma geral, que talvez ele tenha os Pinots Noirs, usualmente, que nós consumimos, né? Tô falando de vinhos de réis mortais. Como eu disse, não estou falando de um Pinot Borgonha, um Monet Conti que vai me custar 30 mil reais ou 15 mil reais. Estou falando de vinhos de réis mortais nossos, tá? Que a gente consome normalmente. Eles não tendem a ter uma estrutura e um corpo para aguentar um churrascão de uma picanha, de uma maminha, de uma costela. Mas a gente pode pensar de repente num franguinho, ele pode segurar. Você pode pensar também num peixinho na churrasqueira, numa tilápia, você pode pensar o salmão não ia pro salmão, mas talvez a meca com Pinot Noir também talvez iria muito bem. Mas não é o vinho ideal para um churrasco. E para com isso de vinho de menina, pelo amor de Deus. Então, mas passou isso, né? Nada contra, eu sou menino e gosto de Pinot Noir, pô. Hoje que a gente conhece um pouco mais, entrou um pouco mais... Opa! Peraí! Pessoal, que vem aí? Tá saindo uma super fraldinha Red. Olha só o ponto. Ah, que legal! Ao ponto, certinho. Gente, quem que fez uma live Quem tá assim, servindo aí, hein? Olha Quem só. Tá servindo? Maldade até, hein? Galera aqui de Santos, passa aqui, ó. Vem buscar. Com uma fraldinha dessa, a produção tá querendo aqui também, viu? O pessoal tá pedindo aqui. Gente, é que vocês, infelizmente, ainda, né? Não que a gente passa o não perfume, passa né? o olfato, o perfume do que a gente tá Perfume. sentindo aqui. Sensacional, gente, sensacional. A gente vai introduzir agora o vinho tinto, vamos entrar um pouquinho no vinho tinto, do universo do vinho tinto. Eu só vou me defender em relação ao Pinot Noir. Acabou isso, passou. Isso foi no início, quando eu comecei a gostar de Pinot Noir. Mas é normal as de pessoas vinho. começarem a gostar pelo Pinot Noir ou a Carmener, até quem já vou colocar ali. Tá começando porque justamente é uma uva que não tem tanto tanino. O tanino é um dos pontos que você sente quando você está começando a tomar vinho seco.
É o tanino, é aquilo que talvez... É que nem quando você tá começando a comer comida japonesa. Eu demorei pra comer comida japonesa, eu comi depois de velho já, né? Não que eu esteja velho. Mas foi depois dos 25, 27 que eu comecei a comer comida japonesa. Eu também. E o que a gente sentia de diferente era a textura da comida japonesa, né? O peixe cru, né? É diferente do que a gente tá acostumado a comer no dia a dia. E o tanino é isso também, a gente não tá acostumado com tanino na boca. E a Pinot Noir é a uva de entrada. Mas é uma boa dica pra quem tá começando. Perfeito, Pinot Noir, Carmener. Garnacha. Garnacha, mas... Garnacha Beaujolais. Boa. Que é também, Garnacha, pode ser. Talvez que seja boa, seja não é tão boa. fácil de achar como boa. é o Pinot Noir, ou talvez mais comum. É mais comum de achar. Eu Mas acho- vinhos Beaujolais hoje em dia, da região de Beaujolais, costumam ser da uva Gamay. Também Mas são uvas bem que rendem vinhos mais, com menos corpo, com menos tanino, enfim. Mas Isso é um bom vinho de entrada, mais frutados. Desculpa, mas vamos aproveitar também com a Vamos, caminha. tô me segurando Ela tá quentinha, tá no cheiro. Acabou de sair uma fraldinha maravilhosa. O que a gente vai servir? O que a gente vai servir com a fraldinha? Fraldinha. Aliás, assim, antes de você falar o que vai Tá servir, bonita, como é que você né? temperou essa fraldinha? Então, a fraldinha foi feita também selada na brasa. Ela tá bonita ao demais. ponto, essa fraldinha, né? Tá. Ponto correto. E foi colocado só um pouco de sal, de parrilha e pimenta do reino depois de grelhada, né? Então uma carne que está bem suculenta, bem gostosa, saborosa, né? A fraldinha é uma carne bem saborosa. Mas ela não tem tanta gordura, né? É uma provei carne- Cara, É uma carne sem muita gordura, né? Então é uma carne que pede talvez não tanto tanino, né? Perfeito, é o que eu até mencionei há pouco tempo atrás. Eu provei ela agora, eu falei do Merlot, pra mim o Merlot seria o vinho perfeito pra essa carne aqui, o Merlot. Tem Mas o Cabernet. Mas você vai chegar num churrasco, muitas vezes, você não vai abrir 15 vinhos, 3, 4, Isso é 5 legal. vinhos. Isso é legal. Então a gente tem que pensar nos coringas, nos caras que ficam mais no meio do caminho, né? Falei agora há pouco, vamos pensar na região do vinho e da região do prato, né? O que os argentinos tomam bastante? Os caras são bons de fazer, nossos irmãos ali, deixa a rivalidade de futebol bons de das lado, carnes. Pelé é muito melhor de Maradona, 1000 gols só Pelé. Vamos pensar, deixa a rivalidade futebolística de lado, mas os irmãos são bons também no churrasco, assim como os uruguaios. Verdade. E o que os argentinos tomam bastante? Malbec. O Malbecão vai muito bem com churrasco. E os argentinos comem muito churrasco tomando Malbec. Os uruguaios comem muito churrasco tomando taná. Taná, né? Que cortes seriam cortes mais argentinos que você diria? Chouriço? Então, o argentino, um chouriço, um ancho também, Um uma ancho carne também. que tem uma gordura entremeada, né? Uma carne muito saborosa, o ancho. Chouriço tem mais aquela gordura por fora, mas também é uma carne excelente, espetacular. Vou abrindo o vinho. Vai muito bem com o Malbec, Já fala. com vinho argentino. Vamos abrir aqui na frente pro pessoal assistir ver? Não, como abre o vinho? Pessoal, vocês querem como eu aprender aqui com o sommelier oportunidade? Enquanto o Fábio fala, o Denis vai abrindo o vinho, aí vocês vão vendo. E uma oportunidade, às vezes o pessoal pergunta de carne de caça, carne diferenciada, por exemplo, carne de cordeiro, que é muito comum no Uruguai, né? E o Uruguai é uma carne mais forte, uma carne que pede um vinho com mais robustez, com mais tanino, provavelmente uma uva taná, né? Que é uma uva característica do Uruguai, que vai muito bem, né, Denis? Com uma carne de caça, uma carne Com mais certeza. forte, uma carne saborosa também, e que por vezes acompanha um molho também, né? Algum complemento. Agora o argentino realmente, o Malbec é uma uva imbatível, com a parrilha. Pode ser um coringão, se você está pensando em pegar de repente só um vinho. Não vou pegar vários vinhos aqui para fazer o meu churrasco. Nossa, esse aqui entrou torto. Esse abridor não é o meu, tá? Diz de passagem. Tô com o abridor da casa, ele entrou bem tortinho aqui. Eu vou tentar resolver e esconder aqui com a minha mão na frente. Vai falando de vinho. Gente, mas quem sabe faz ao vivo. Brincadeira, meu. Isso daqui com Vamos lá. certeza é, na verdade, Já tentei ajustar. o que a maioria vive em casa. E a gente tá fazendo Exato. que é a realidade, Vamos lá. né? Eu ajustei aqui, vamos ver se ó vai lá. dar certo. E às vezes a pessoa não consegue abrir, a gente Ah. tá... Inclusive assim, eu vou confessar pra vocês... que eu falo- Deixa eu mostrar o meu. O meu é praticamente uma máquina, o abridor aqui é uma máquina, né, de vinho. Então esse é na hora, abrir rapidinho. Mas eu estou mostrando o que Abridor padrão sommelier, padrão, né? padrão. Então, ó, o que eu fiz? Primeiro eu cortei a cápsula com a faquinha aqui, né? Muita gente arranca a cápsula fora aqui, puxa ela sai com uma certa facilidade, mas ela faz parte da apresentação do vinho também. O ideal, quando você está fazendo um serviço de vinho, a gente está falando de serviço de vinho, tá?
Eu podia ter deixado virado ele para vocês, é não rodar a garrafa, é o universo ideal, mas também não precisa de tanta frescura, né? A gente tá falando de um serviço de vinho, uma coisa mais sofisticada. Eu deixei o rótulo virado para quem eu tô servindo e não virei a garrafa, se vocês notaram, eu não rodei a garrafa, eu fiz o corte sem rodar a garrafa, tá? Encaixei aqui o abridorzinho de rosca, o rabinho de porco bem no meio, um abridor 2 estágios, não é meu abridor, mas ela entrou um pouquinho torta, depois eu ajustei. E aí o que eu faço? A alavanca é de baixo pra cima, assim, ó. Você faz essa alavanca aqui, ó. Espero que não quebre, que funcione. Aí você vai pro segundo estágio, de baixo pra cima. Levanta aqui um pouquinho, ó. Peraí, vamos lá, vai ter que funcionar, não me deixa na mão. Beleza, vamos abrindo devagarinho. E o que é o bonito do abrir o vinho? É você não fazer o... Isso é o ideal quando você tá pensando em abrir um vinho num restaurante. Só um pss, perfeito. Boa! Sem fazer Bravo! Tá aqui, não quebrou rolha, tudo certinho. Muito bom. Tira a rolha. E assim que se abre um vinho, um Dá serviço pro de cliente vinho. a rolha é do cliente. Mantendo o rótulo sempre virado pro cliente. Nesse caso eu mostrei, deixei pra eles, né? Então me sirva aqui, vai. Hoje eu sou cliente. Sem rodar, vamos lá, você é a cliente. Cuidado também, tem um guardanapinho aqui pra limpar, que pode escorrer. Coloca um pouquinho pro cliente ver se tá do agrado dele. Só para limpar quando cai, se caso nem caiu. Espetáculo. Se tiver de acordo, aí você completa. Espetáculo. Estamos falando do que? Do Malbec? Boa. Altosur, um Malbec argentino. 100% Malbec. 100% Malbec, com E estágio em barrica. esse vinhaço você encontra onde? No Empório do Core. Aqui você pode pedir já pra gente. Entrega no Brasil todo, Santos, São Paulo, mas com entrega pro Brasil, pessoal. E mais do que isso, mais do que entrega, mais do que venda, o Empório do Curi leva conteúdo pra você. Tudo isso que a gente tá fazendo aqui é para que você também desenvolva, que desabroche aí essa vontade de aprender mais, de conhecer sobre esse universo maravilhoso, complexo, que é o universo do vinho, né? Que tem tanta informação. E mais do que isso do vinho, a gente vai falar sobre churrasco. A próxima live a gente quer falar sobre pizza, né? Pizzas e vinhos. Não sei o que vocês acham, mas já é uma sugestão para o próximo tema que a gente quer querendo fazer pizza na churrasqueira. E levar esse conteúdo para que vocês mergulhem como nós mergulhamos nesse universo e que vocês aprendam com a gente, que cada vez mais desenvolva essa vontade de aprender, de querer conhecer mais e mais sobre o velho mundo, novo mundo, churrasco, vinho. E vamos lá, vamos explorar tudo isso e agora com vinho tinto, né? E com a fraldinha, que o nosso Masterchef churrasqueiro barbecue aqui, que eu ainda não sei qual o nome que a gente vai dar para ele, fez pra gente aqui. Tá delicioso. Tá uma delícia mesmo. Eu ainda não comi com o Malbec, não experimentei o Malbec ainda. Ele tá aqui, vou deixar ele respirar uns 2 minutinhos. Esse vinho passou em carvalho? Tem carvalho? 3 a 4 meses em barrica de carvalho. Tá. O carvalho... O que o carvalho traz pro churrasco aqui? Ó? Perfeito. Legal. Quando o vinho ele tem um estágio em carvalho, poderia ser um Cabernet Sauvignon também, tá? Como Coringão. Vamos de Coringa num churrasco. Cabernet Sauvignon é uma uva também que apresenta uma boa estrutura, rende excelentes vinhos. Mas a gente sempre tenta buscar vinhos com um pouco de passagem em barrica ou bastante passagem em barrica. Por quê? A barrica de carvalho, ela traz estrutura para o vinho. Ela traz novos aromas, ela traz mais complexidade e ela faz com que os vinhos em descanso ali na barrica de carvalho, eles tenham mais tempo para que fiquem incorporados entre eles e vai trazendo complexidade e estrutura para o vinho. E você precisa de estrutura, de um vinho bem estruturado para aguentar uma carne, normalmente, que a gente está falando de carne hoje, né? Nessa live de hoje. Então, é um Malbec barricado, 3 a 4 meses, poderia ser mais, poderia ser 6, poderia ser 12, e aguentar super bem. A gente podia estar falando de Tempranillo, também poderia ser um vinho Coringão para a gente colocar aqui. Que, aliás, temos um excelente Tempranillo no Empório do Curi, da Bodegas Manzanos. Na verdade, exato, o abridor dele é da Manzanos. Da região de La Rioja. Exatamente. E olha só, ainda vou dizer mais. Os 10 primeiros aqui, ó. Os 10 primeiros que comprarem Finca Manzanos Tempranillo, da Bodegas Manzano, vai ganhar um abridor desse aqui, ó. Que show. Ó, isso aqui é a surpresinha da live, hein? Nem eu sabia dessa. Nem eu. Acabamos de soltar. Eu também não sabia dessa. Show. Olha lá. 10 abridores, vou disponibilizar 10 abridores desse aqui, ó. Quem comprar
Os Finca Manzano Tempranillo ou qualquer outro dos Finca Manzanos que a gente tem no nosso catálogo, os 10 Direto da primeiros, Espanha. ó, já tem gente falando que quer, ó. Ganha um abridor, dois tempos, dois estágios, né? Dois estágios da Bodegas Manzanos, tá bom? Que é de Rioja, né? Que eu sei que muita gente aí faz questão. Ó lá, tem bastante gente aí falando que quero. Depois manda mensagem no direct ou pra mim ou pra Nerina pedindo aí o Finca Manzano que a gente entrega pra você junto com o abridor. Tem pergunta aqui falando de peixe, né, Adê? Peixe. Mais pergunta de peixe aqui. Fala um pouquinho de peixe, vamos falar mais de peixe. Qual é a pergunta? Manda. Manda aí, Gu. Qual foi a pergunta do peixe, gente, que eu não vi aqui? Não, pediram pra falar um pouquinho de peixe, né? Qual que harmoniza? Peixe a gente falou um pouquinho da harmonização, né? Vamos lá, faça um Faz uma briefing, passão, rapidinho aqui falando de peixe. Faz um geralzão. A aí. gente falou um pouquinho já de peixe, tá? Peixe, a gente vai pensar em vinhos brancos, rosé também, salmão defumado, eu adoro com Riesling, é uma excelente harmonização, salmão defumado com Riesling. Pode ser um Riesling alemão, pode ser um Riesling francês, pode ser um Riesling nacional, a Miolo faz Riesling, pode ser um Riesling da América do Sul também, rende alguns bons Rieslings. Atum também pode ir muito bem com Riesling, a gente pode pensar em Pinot Noir para atum também. Ai, que legal. Boa. A gente, falando em tinto, Atum né? fresco, né? Atum fresco, Atum cara. fresco. Isso, só dá uma seladinha no atum também na churrasqueira. Isso eu tô falando de churrasqueira, então ele acaba Boa. ficando defumado. Boa. O Pinot Noir. A gente pode pensar em Chardonnay barricado, a gente pode pensar em Semillon, né? Se escreve com 2 L's. A gente pode pensar em Semillon, Viognier. Cara, vinho branco com um pouquinho de corpo, dependendo do peixe. Se for um peixe com mais gordura, com um peixe menos gordura, de uma forma geral. E os rosés também vão muito bem com salmão. Adoro rosé com salmão, até com uma mequinha também vai muito bem. Mais pergunta ou vamos seguir com a Sabe uma coisa que eu acho importante a gente explorar também? Que assim, as pessoas pouco exploram isso. Pode falar. Pode falar, que eu pensei numa coisa do seu mesmo. Vamos ver se estão conectados. Não, eu ia até expor, porque assim, a gente está conectado. Normalmente no final de churrasco, né, e a gente tá quase no final da live, que a gente tem poucos minutos, mas também é importante depois a gente falar. Já? Passa logo, né, dá vontade de ficar aqui o dia inteiro conversando com vocês, e a gente vai Já? comendo, vai bebendo, é como se vocês estivessem dentro da nossa casa, a gente nem tá vendo vocês. Então vamos fazer o seguinte, vamos fazer a picanha. A picanha, a rainha do churrasco foi em 2 pedaços, só, né? Pra pelo menos o pessoal ver um prato montado aqui. O Fábio vai soltar um prato pra gente. Mas também, eu vou deixar esse prato pro final com a rainha. Mas é legal, antes da gente falar. Fábio, falou como é que você vai selar a picanha agora, né? Já selei. Já selou, agora ela vai dar uma grelhada, é isso? Isso. Legal. Lá no ponto mais, né? Isso, eu gosto do ponto mais. Mas Ou depois. bem passada. Bem passada. A gente vai fechar a live com o prato da picanha com certeza feito. Mas antes de falar. Você via bem passada aqui pra minha irmã. Carvãozinho. O carvão. Antes da gente fechar a live com a rainha, é legal também a gente falar sobre a sobremesa do churrasco, né? Também o que servir, por exemplo. Normalmente a gente coloca um abacaxi na churrasqueira, a gente coloca uma banana na churrasqueira. Legal, né? verdade. E o que a gente vai servir com o final do churrasco, né? Porque a gente vai chegar no final e a gente não vai conseguir falar da sobremesa. Então, Verdade. vamos adiantar a sobremesa. Verdade. Vou falar rapidinho da sobremesa, a gente não estava tão conectado, eu estava pensando nos vegetarianos, veganos, ou pessoas que não comem carne vermelha, né? Ou carne no geral. Minha esposa não come carne no geral, eu acabo embarcando um pouco nessa com ela, gosto, eu como, tô aqui comendo, mas eu como pouca carne vermelha. Eu também. Por conta disso. Mas veganos, legumes, né? Aqui tem alguns legumes. Pessoal, aliás, olha, eu vou fazer um comentário antes do Denis continuar aqui, que eu só como churrasco, carne vermelha, quando eu venho pra casa do meu irmão, porque ele é um mestre churrasqueiro, tá? Se você quiser um bom churrasco, ó, é esse aqui. Contrate. Aliás, ó, a gente pode ir até você, esse trio aqui, Parada Dura, viu? Que legal, hein? A gente leva isso aqui pra sua Leva casa. o evento. Leva o evento pra sua casa. Que, aliás, diga-se de passagem, gente, eu sou muito mais pro lado do vegetariano, eu gosto muito de comer vegetais, como carne quando eu tô aqui, porque eu gosto de comer uma boa carne. Sabe pra comer carne? Como comer uma boa carne. E é aqui que eu como, tá? Então por isso que eu fiz esse parênteses. Mas ó, Vamos lá. enquanto isso, o Fábio foi buscar o doce de leite Roca, que é vendido aqui no Empório do Isso aqui é um espetáculo, hein? Sensacional. Isso é né? maldade até. Maldade, fala aí. Isso é pra pecadores, né? Pecadores. Pra pecadores que cometem a gula aí, que esse aí te faz ter alguns problemas com os pecados capitais. Mas enfim, falando rapidinho dos legumes,
Também, aí o legume a gente pode pensar num vinho branco levinho. Vamos pensar num vinho branco bem leve, num rosé bem leve, para acompanhar os seus legumes ali feitos na churrasqueira, seja cebola, seja pimentão, cenoura, berinjela, abobrinha, tudo isso pode ir na churrasqueira, cara, ficar defumado e ficar com aromas mais gostosos, com aromas e sabores mais gostosos. Aí a gente vai para os vinhos brancos mais leves, procurem os vinhos brancos mais leves. A Lala falou da sobremesa, né? Abacaxi, banana. Também é algo muito fora do padrão brasileiro, de uma forma geral. A gente já está melhorando muito no consumo de vinho. Ainda assim o vinho tinto é o que reina. Vinho branco está melhorando, está evoluindo. Moramos num país tropical, vamos dar a oportunidade para os vinhos brancos e para os vinhos rosés, que são excelentes. A gente só não tem vinho rosé não é vinho de menina, hein, gente? Para com isso, pelo amor de Deus. A gente não tem costume, mas são excelentes vinhos, vale muito a pena para tomar gelado. Tem sabor, tem aroma, muitas vezes tem uma boa estrutura. E a gente tem vinhos de sobremesa, né? A gente pode pensar em colheitas tardias, a gente pode pensar em vinho do Porto, a gente pode pensar num vinho botrytizado, num Tokai, para os mais sofisticados, né? Num Sauternes. E a gente pode falar um pouquinho um dia sobre vinhos de sobremesa até. A gente pode até pensar numa live só para falar Jerez, Madeira. Todos eles são vinhos de sobremesa, de uma certa forma, sejam eles licorosos, fortificados, ou sejam eles por conta da colheita, enfim, colheita tardia, como eu mencionei. Abacaxi. Vamos pensar no abacaxi, a gente pode buscar uma colheita tardia de Gewürztraminer, a gente pode buscar uma colheita tardia de Semillon também, que costuma se ter bastante. A banana é difícil de harmonizar até. Por quê? É difícil, até porque quando a gente vai falar de tanino, a gente cita a banana verde como aquele amargor que trava a língua, né? Então dependendo, obviamente a gente não vai comer a casca da banana e a gente não vai botar uma banana verde no churrasqueiro, tem que colocar uma banana até já ao ponto ali pra tá boa pra comer, né? Mas a banana também a gente pode pensar até num Sauternes, por que não? É um vinho com muitas vezes vai ter uvas botrytizadas, que é também conhecida como oh meu Deus, Podridão Nobre. Fugiu rapidinho, mas voltou. A Podridão Nobre, que rende excelentes vinhos de sobremesa. O que mais você quer saber de vinho de sobremesa? Vinho do Porto. Eu sou apaixonada por Jerez. Eu acho que a gente tem que fazer só uma live para mergulhar. Pode ser vinho de verde, sobremesas. Pode ser. Estão perguntando se pode ser vinho verde. Para? Sobremesa? Foi pra sobremesa? Não. Ou foi pra churrasco? Pode pensar no espumante. Espumante. Não falamos de espumante, tanto espumante rosé como um espumante brut ou nature. Vinho do Porto também. Ou nature, vai muito bem, dependendo do churrasco, obviamente, no de legumes que a gente falou. A gente pode pensar no franguinho, a gente pode pensar na entrada com a linguicinha, no espumante rosé, que talvez tenha um pouquinho mais de estrutura, mas sempre pensando no brut, no nature, ou às vezes no extra brut. E a sobremesa a gente pode ir para um espumante doce, né? O dulce ou demi-sec também. A gente pode ir para esse lado. Boa. Pessoal, fica uma boa dica pra gente poder fazer uma live sobre vinhos de sobremesa, né? E assim, nossa, tem um universo aí. Tem um universo que a gente não conhece. Vinho santo na Itália. Na verdade, dá pra fazer uma live sobre cada vinho do Porto, sobre Jerez, né? Dá pra gente fatiar isso, né? Assim como a gente fatia a carne. Você viu como as coisas se complementam? Olha que legal. O Jerez, a gente até bateu um papo um pouquinho antes aqui, a gente jogando conversa fora. O Jerez, ele tem Jerez de vários estilos, inclusive Jerez que são utilizados para entrada, para você comer com amendoinzinho, com uma azeitona, como Jerez que pode ser utilizado para sobriemesa. Né? O Jerez ele te abre um leque enorme, são excelentes vinhos. A gente não tem muito costume. Jerez é um vinho espanhol, do triângulo de Jerez, ali você tem Manzanilla, São Lucar de Barrameda, Santa Lucia e Jerez de la Frontera, né, que são as três regiões que fazem os vinhos Jerez. Então tem uma gama bem legal, se não me engano são 7 tipos de Jerez, eu acho que são 7, não me lembro de cabeça, mas... Só podem ser feitos ali, né? Só podem ser dentro dessa região. Uma denominação de origem. E com as uvas específicas da região. Legal. Bom, isso é um Cada papo para outra live, né? Vai muito longe.
Então, gente, é muito complexo o universo do vinho, é muita informação, muita coisa. Aos pouquinhos a gente vai trazendo essas pílulas aí de informação, de conhecimento, para que consiga agregar um pouquinho no universo de vocês e que vocês também consigam transitar aí da cerveja pro vinho, né, pro Pinot Noir. Desde que você começa com o Pinot Noir, né? Pode começar com o Pinot Noir. Pode começar com o Pinot Noir, com a Gamay, com vinhos da uva Gamay, com a Carmener. Mas comecem no mundo do vinho, que é apaixonante. E vou falar, a gente tomou um Malbecão aqui barricado, com um pouquinho de tempo de barrica. Foi super bem com essa... É maminha ou fraldinha? Fraldinha. Pessoal, foi a gente tá super bem. Ó, a gente tá no Alto Sur, tá? É um vinho que a gente tem disponível no Empório do Curi. É um Malbec da Argentina mesmo. Esse aqui é um de origem mesmo da região, né, da Argentina. Sensacional. Esse é de Mendoza? Exatamente, não? Mendoza, Tupungato. Ah, tá, Tupungato. Tupungato, é uma sub-região de Mendoza. O de Mendoza eu acho que é o outro, é o Raízes. Ele também é Mendoza, só que ele é uma sub-região. É, a gente tá com outro Malbec aqui que é de Mendoza. Ah, Raízes. Raízes também. Que aliás o Raízes tem um Chardonnay também que caberia bem também com um churrasco, né? Um Chardonnay. O Chardonnay do Raízes, se não me engano, ele não é barricado. Não. Então, se for, eu ia mais pros legumes. Com o Chardonnay do Raízes, eu ficava no legumes ou no queijinho no máximo aqui. Legal. Ó, o Dirceu que tá aqui nos assistindo, Dirceu, esse aqui é um francês, ele gosta muito dos franceses. Esse aqui, ó, Cabernet Syrah, acabou de chegar, um vinho maravilhoso, não tem barrica, né? Não tem barrica. Mas é um vinho bem legal, viu? Nossa, essa garrafa é pesada pra caramba. E ela é bonita, hein? É bonita pra caramba. Ó, a gente tava na dúvida de qual vinho abrir antes da live, a gente tava na dúvida entre o Malbec que nós abrimos e esse La Roya. Também um Cabernet Sauvignon, um excelente vinho. O pessoal perguntou também de vinho verde com peixe e legumes, né? Boa. Falei também um pouquinho do vinho verde rapidinho. O vinho verde ele é um vinho que costuma ter boa acidez, tá? De uma forma geral. Sempre que você pensar em vinhos com boa acidez, você pode pensar no vinho verde, que de uma forma geral ele tem boa acidez. O que você vai falar? Eu vou falar que a gente tem uma live aqui sobre o vinho verde gravada no nosso feed, pessoal. Sobre o Alvarinho. Sobre esse vinho, verdade. Degustamos esse vinho. Aliás, a live não é sobre o Alvarinho, Exato. A live é sobre vinho verde. Então volta lá no feed, assiste essa live, que tem essa informação lá pra você e, ó, depois você compra o vinho. Ou então assiste a live tomando vinho, ó. Foi assim que a gente fez, não A foi? gente degustou, falou um pouquinho dele, né? A gente tem poucos minutos agora e a gente tem que dar espaço pro quê? Pra rainha. A rainha tá chegando. Rainha tá chegando, churrasqueiro? Tá chegando! E a gente vai servir aquele prato que agora é um espetáculo. Como é que fala? Conta aí pra gente como é que você faz essa picanha, vai. Como é que você vai servir essa picanha? Então vamos lá, pessoal. Gente, Agora olha isso, só. não. Vamos abrir espaço. Dá pra aparecer bem. É um prato de legumes na parrilha, né? Então aqui tem um pimentão, uma cebolinha, Olha só, uma abobrinha, os vegetarianos podia ficar berinjela, só aqui, ó. né? E uma super picanha reserva Angus ao ponto, com um super Malbec para acompanhar. Gente, não sei vocês, mas a gente aqui tá salivando, hein, Dê? Hã? Ó, Vai. olha aqui, ó. Ó, não sabe o que servir? É. Olha aqui. É assim, gente. Só o cheiro tá matador. Dê, o que esse vinho vai fazer com essa carne Só aqui? o cheiro tá matador. Uma bela de uma capa de gordura. Aí estamos falando de um Malbecão argentino, como a gente falou um pouquinho menos, um pouquinho antes, né? Um pouquinho menos. Um pouquinho antes. A produção tá pedindo já esse prato, tá? A produção tá de olho ali, ó. Esse prato é pra foto, ó. Deixa eu sair, vamos sair na foto. Fala. Então, esse Malbecão com bastante tanino, é um vinho com corpo, né? A gente sente peso em boca, ele vem com uma acidez legal também, bastante tanino. Você vai comer um pedacinho da picanha, vai dar um gole no teu vinho, o que ele vai fazer? Ele vai pegar essa gordura, você vai sentir aquele gosto delicioso da picanha, o vinho na temperatura ideal. Tira essa do prato. Ele vai fazer com aquele tanino, vai dar uma limpadinha na tua gordura, a acidez da Malbec, do vinho, vai fazer com que aquele sal também saia da tua papila gustativa. E o que você vai fazer? Você vai querer mais um pedaço de picanha. Aí você vai comer mais um pedaço de picanha, você vai falar, nossa, Mais que um delícia. golinho. Dá mais um golinho. E essa é a harmonização perfeita, né? Quando você quer tomar mais vinho e quer continuar comendo o que você está comendo. Porque os dois se equilibraram, né? A palavra harmonização já diz tudo, né? Então, um não sobressai o outro, muito pelo contrário, um ressaltou os sabores do outro, né? Boa. O sabor do vinho foi lá, um Malbec frutado, com tanino, com acidez, limpou a tua boca da gordura e você falou, quero mais picanha. Isso que é uma boa harmonização. Show. Gente, assim,
Tinha que falar rápido, o papo é complexo, dá pra falar muita coisa, a gente teve que falar rápido, muita informação, mas até o tempo já esgotou aqui. Mas você gostou? Adorei, passou mal rápido, meu. Pô, Eu pego teu passo. dá pra falar mais, meu. Dá pra continuar falando. Pessoal, só agradecer a todos pela presença na live e espero que a gente possa fazer uma próxima aí ao vivo, né? Um evento ao vivo com churrasco, com bom vinho, com todos os amigos presentes, tá bom? Obrigado pela presença de todos. Pessoal, essa live tem esse objetivo de levar mais conhecimento para vocês, levar informação a respeito desse universo que é complexo, mas é uma delícia. Quando a gente entra nesse universo, a gente quer explorar ele de todas as maneiras, né? Então a gente está aqui para isso, o Denis está cedendo todo o tempo dele, a gente está aqui com vocês. A gente pode levar isso também para dentro da sua casa, fazer um churrasco com os amigos, levar o universo do vinho, o sommelier junto, contando um pouquinho de toda essa complexidade e a gente aprendendo juntos, tá bom? Foi um super prazer, muito bom estar com vocês. Isso vai ficar gravado lá no feed e até a próxima, pessoal. Valeu, gente. Obrigado. Saúde. Boa. Aê. Aê, boa. Vamos, Saúde. produção. Muito bom. Tchau, até mais. Eu acho que não transmitiu no meu, tava vendo o negócio da solicitação.